Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção de algumas atividades do livro de língua portuguesa, atividades que foram solicitadas na semana passada. Se você ainda não tiver tirado foto da sua atividade e mandado para o e-mail, envie antes de fazer a correção, certo? O e-mail é maxnayara@yahoo.com. Qualquer dúvida que você tiver a respeito das atividades e do conteúdo, você pode entrar em contato comigo aí durante o plantão de dúvidas que acontece das 7 às 11, certo? Bem, as páginas que nós vamos trabalhar aqui nessa videoaula são 348 até a 367. E aí, nós vamos trabalhar as atividades que foram solicitadas dentro dessas páginas, tá bom? Se tiver alguma proposta de textual ali que não foi solicitado, nós vamos pular essas páginas, certo? Então, abra aí o seu livro na página 348, é a página da atividade, nós temos um texto antes, vamos fazer a leitura do texto e, em seguida, a correção das atividades. Nós teremos também explicação aqui, nós estamos trabalhando o verbo, né? Que é uma classe de palavras aí complexa, e nós estamos começando o estudo já aqui no sexto ano, certo? No sétimo ano, praticamente todo ano será dedicado ao estudo dessa classe de palavras, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, nós temos aqui o texto, né? Um texto que é de Isadora Vilardo, certo? É um artigo, nós estamos trabalhando aí esse gênero textual, um gênero expositivo, e aí nós vamos trabalhar aí, fazer a leitura do texto e a correção das atividades que seguem, certo? Antes de começar a ler, o artigo que você vai ler agora foi escrito pela jornalista Isadora Vilardo, do Instituto Ciência Hoje, e traz curiosidades interessantes sobre alimentos de preparação fácil e rápida, os chamados fast foods. No geral, eles são muito perigosos para a saúde, principalmente por causa do seu alto teor de sódio. Nesse artigo, a autora divulga os resultados de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Leia-o com atenção. Nós estamos trabalhando um tipo de artigo específico, o artigo de divulgação científica. Nós já falamos sobre isso em diversas vezes, né? Que é um gênero que vai divulgar a ciência. Veja só, a autora divulga os resultados de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, veja, ela vai trazer aqui os resultados de uma pesquisa, né? Está aí no âmbito científico. Vamos lá, o nome do artigo, né? O título do artigo é O Perigo das Gostosuras. Um lanche gostoso e bem rápido, por favor? Mas nada de alimentos congelados, e pode esquecer aquele sanduíche cheio de presunto. Essas comidas têm um componente que, em grande quantidade, pode ser um inimigo para a sua saúde, o sódio. É um micronutriente presente, por exemplo, no sal de cozinha. Apesar de útil para as indústrias e até para o nosso corpo em pequenas quantidades, quando ingerido em excesso, pode trazer problemas para o coração e aumentar a pressão arterial, que é a força que o sangue faz nas paredes das veias e artérias por onde passa. Quando a pressão está alta, as veias podem se romper e causar danos sérios à saúde. Olha só essa imagem de uma pizza. E ela tem muito o quê? Sódio, né? O excesso de sódio pode aumentar a pressão arterial e criar problemas para o coração. Mas, se o sódio é tão perigoso, por que continua sendo tão usado, sobretudo nos produtos industrializados? Ele realça o sabor e a textura dos alimentos, explica a nutricionista Mariana Kramer, da Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, ele ajuda a preservar os produtos, pois faz com que demorem muito mais para estragar. Mariana pesquisou vários alimentos normalmente consumidos em lanches e descobriu os campeões na quantidade de sódio: salsicha, mortadela e outras carnes muito usadas para fazer sanduíches são os que têm mais sódio, conta. Hambúrgueres e pizzas congelados, as delícias preferidas da garotada, ocupam o segundo lugar. Antes de passarmos aí para o próximo parágrafo, olha aqui, imagem de um sanduíche, batata frita, né?
Um só hambúrguer com batatas fritas possui mais sódio do que o recomendado para crianças de até 8 anos em um dia inteiro. Por conta dos riscos à saúde, a quantidade de sódio que comemos tem que ser controlada e varia de acordo com a idade. Se você tem menos de 8 anos, só deve ingerir 1.200 miligramas de sódio por dia, quantidade encontrada em 3 gramas de sal, pouco menos de uma colher de chá. De 8 a 19 anos, o valor indicado é de no máximo 1.500 miligramas. Já os adultos com mais de 19 anos não devem passar de 2.000 miligramas diários. Aposto que você já ultrapassou e muito essa quantidade. Duvida? Um sanduíche com hambúrguer, milho, ervilha, maionese e ketchup tem em média 1.300 miligramas de sódio. Calcula Mariana. Se você decidir comer uma batatinha frita junto, esse valor sobe mais ainda. Ou seja, em um lanche assim já comemos muito mais sódio do que deveríamos consumir o dia inteiro. A pediatra Cristina Aranha, da Universidade Federal de Ouro Preto, dá dicas para evitar problemas com sódio. Comer muitas frutas e legumes e beber sucos naturais é muito bom para a saúde, diz. Já refrigerantes, alguns doces e biscoitos recheados têm muito sódio e devem ser evitados. Mariana lembra ainda que os perigos de comer muito sódio podem só aparecer daqui a alguns anos. Muitos pais e avós seus e de seus colegas, por exemplo, podem ter problemas de saúde porque consumiram muito sódio ao longo da vida. E olha que quando eles eram crianças, ainda não havia tantos alimentos industrializados como hoje. Alerta! É difícil saber o que pode acontecer com jovens que comem muito sódio desde cedo. Na dúvida, releia as dicas da CHC para lanches nutritivos e saudáveis. Pessoal, esse artigo aí de Isadora Vilardo está disponível Aí nós temos aqui o link, né, em chc.org.br, o perigo das gostosuras. Esse artigo foi acessado em 4 de dezembro de 2018, certo? Vamos agora aqui para o vocabulário desconhecido. Nós temos aí 3 palavras: componente, micronutriente e textura. Componente, que ou que faz parte de uma composição. Micronutriente, elemento químico, mineral, vitamina, etc., que um ser vivo precisa absorver em pequena quantidade para sua sobrevivência e desenvolvimento. E textura, características físicas como tamanho, forma, aparência. Desvendando os segredos do texto. Primeira questão. Ao longo deste ano, estudamos diferentes gêneros textuais. Nesse estudo, vimos que, ao produzirmos um texto, é fundamental termos em mente nosso leitor, ou leitores, o público-alvo. Essa observação é fundamental porque devemos adequar a linguagem do texto ao seu perfil. Assim sendo, responda as questões a seguir. A. Onde o artigo foi publicado? Ao finalizar o texto, nós fizemos a leitura ali. Acessado, né, em tal data. Onde ele estava? Nós vimos o link, veja só. Disponível em www.chc.com.org, né? .org.br, não .com. Então, o artigo ele foi publicado num site da revista Ciência Hoje das Crianças, CHC, certo? B. Descreva com suas palavras o público-alvo a qual se destina o artigo O Perigo das Gostosuras. Pessoal, é a Ciência Hoje das Crianças. Então, é uma revista, né, ali no caso, um site, né, em que os textos são destinados para as crianças, certo? Então, o público-alvo, os leitores, né, alvo daquele texto são as crianças, né? Então, o público-alvo é formado por crianças que gostam de ler e se interessam por informações científicas. C. Transcreva do texto palavras ou expressões que indiquem a adequação da linguagem ao seu público-alvo. Visto que o texto é destinado às crianças, o público-alvo são as crianças,
o autor do texto, ele vai escolher uma linguagem, utilizar ali algumas palavras ou expressões para se aproximar desse público-alvo. E aí, durante o texto, nós podemos encontrar algumas. Por exemplo, gostosuras, lá no título, garotada, lá no quarto parágrafo. Se você tem menos de 8 anos, quinto parágrafo. Veja, ela falou diretamente com quem está fazendo a leitura. As crianças, né? Se você tem menos de 8 anos, você... Batatinha, sexto parágrafo. Então, são palavras que vão aproximar aí o texto do leitor, do público-alvo. D. Um dos recursos utilizados pela autora para atrair a atenção dos leitores e conquistar sua simpatia foi a linguagem dialogada, como se estivesse falando diretamente para cada leitor, que é um diálogo, uma conversa, né? Identifique no texto exemplos do emprego desse recurso. Veja só, nós acabamos de falar aqui na letra C sobre isso. Se você tem menos de 8 anos, ela está tratando aqui, conversando com o leitor, né? Com a criança que está fazendo a leitura. Então, nós temos outros também, outros momentos. Por exemplo, o emprego do pronome possessivo sua, lá no primeiro parágrafo. O emprego do pronome pessoal você, no quinto parágrafo, que é justamente este exemplo aqui. E a pergunta duvida, lá no quinto parágrafo também. Então, tudo isso é característica, né? Essas utilizações aí são características dessa linguagem dialogada. Vamos aqui para a segunda questão. Como vimos na primeira parte deste capítulo, os artigos de divulgação científica podem contar com a ajuda de recursos visuais para atrair a atenção do público e ajudar na informatividade do texto, isto é, na capacidade de informar. Utilizando informações presentes no texto, produz uma legenda para a imagem ao lado. Veja só, nós temos aí uma imagem de salsicha, né? Várias salsichas, vários tipos, mortadela, enfim. Nós vimos que são os principais vilões, né? As salsichas, a mortadela, são campeãs ali na quantidade de sódio, que nós vimos aí é muito prejudicial à saúde, certo? Então, você vai produzir uma legenda. Veja só, vamos voltar aqui no texto. Nós temos duas imagens aqui no texto, essa e a da pizza. Vocês perceberam que nós fizemos a leitura da legenda e a legenda é informativa, ela traz informações a mais, né? E relaciona esta imagem com o texto. Veja só, que está falando do hambúrguer e da batata frita. Então, nós temos aqui o desenho, a imagem de um hambúrguer, de um sanduíche e da batata frita, certo? Então, aqui, qual que é a legenda que você pode colocar? O livro traz como sugestão, porque você pode construir outra, tá? A salsicha e a mortadela estão entre os campeões de sódio, certo? Então, é um exemplo, uma sugestão. Terceira questão. Nos artigos de divulgação científica, é comum a utilização do argumento de autoridade. Esse argumento de autoridade, pessoal, ele é utilizado por quê? Nós temos ali um articulista, a pessoa que escreve um artigo, né, o escritor. Muitas vezes, obviamente, ele se baseia ali em alguma pesquisa, ele, né, se inteira do assunto, mas para dar mais ênfase, para dar mais credibilidade ao que ele diz, ele pega uma autoridade, alguém que é especialista no assunto, para confirmar ali o que ele está escrevendo, certo? Então, isso é chamado de argumento de autoridade, certo? Então, que nada mais é, esse argumento de autoridade, nada mais é que a transcrição direta ou indireta da fala de especialistas no assunto abordado. Entre as opções a seguir, identifique o argumento de autoridade. Nós vimos lá no texto o argumento, né, de autoridade. Logo nós podemos voltar lá para ver quem é, né? Vamos voltar agora. A gente vê quem foi utilizado aqui. Veja só, fica aqui entre aspas sempre, tá? Discurso direto, né? Calcula Mariana. Vamos ver aqui. A Cristina Aranha também, né? Cristina Aranha fala que, ó, nós temos aspas aí também indicando. E nós temos também a Mariana.
Mariana Kraemer. Então, são as duas autoridades que foram utilizadas aí no texto. Veja que as falas delas estão sendo indicadas aqui com aspas, porque houve a transcrição, a escrita direta aí do que elas falaram. Agora, vamos voltar lá nas alternativas e ver qual está correta. Então, entre as opções a seguir, identifique o argumento de autoridade. Então, você tem que ir lá no texto e ver se essa parte aqui está dentro do argumento delas, está dentro da fala delas, entre aspas lá, tá bom? De alguma delas. A é um micronutriente presente, por exemplo, no sal de cozinha, lá no segundo parágrafo. Você vai lá no texto, se você for lá, você verá que não é a fala de nenhuma delas, nem da Mariana e nem da outra autoridade, que no caso é a Cristina, o pediatra. B. Quando ingerido em excesso, pode trazer problemas para o coração e aumentar a pressão arterial. Se você voltar lá no texto, vai perceber que este trecho também não é a fala de nenhuma das duas. C. Quando a pressão está alta, as veias podem se romper e causar danos sérios à saúde. Também não. É a fala da própria autora do texto. D. Ele ajuda a preservar os produtos, pois faz com que demorem muito mais para estragar. Agora, se nós formos lá no terceiro parágrafo, vamos lá e pegarmos aqui. Veja só, 1, 2, 3. Ele realça o sabor e a textura dos alimentos. Está entre aspas. Mais à frente, ó, a fala da Mariana Kraemer. Além disso, ele ajuda a preservar os produtos, pois faz com que demorem muito mais para estragar. Está dentro dessa fala dela aqui? Vamos lá? Está. É o finalzinho ali da citação, né? Nós temos lá as aspas, essa fala está dentro. Então, é o que? É o nosso argumento de autoridade, certo? Letra D é a resposta. Letra E, a quantidade de sódio que comemos tem que ser controlada e varia de acordo com a idade. Aqui é a autora do texto, também não é argumento de autoridade. 4. Nos artigos de divulgação científica, os argumentos de autoridade ou argumento de autoridade é realçado por meio dos verbos dicende, são chamados verbos de dizer. Os verbos dicende são aqueles que utilizamos no discurso direto para indicar o modo como o especialista se expressou por meio de palavras ou pensamentos ao passar as informações. Pessoal, quando nós estamos fazendo a leitura de um texto e aí nós encontramos assim, antes de ser reproduzida a fala de alguém, às vezes até em um texto narrativo, vamos dar um exemplo aqui de uma fábula. O coelho perguntou à tartaruga. O coelho perguntou. Veja só, nós temos aí um verbo que indica uma ação. E é um verbo de dizer, porque essa ação está diretamente relacionada à fala, à forma, o modo como o personagem ali no exemplo falou. Ele perguntou, ele não exclamou. É diferente, não é? Exclamar também é um verbo de dizer, um verbo dicende, tá bom? Então, agora aqui no texto, como nós temos aí a fala desses argumentos de autoridade, desses especialistas, nós temos também a presença desses verbos de dizer, tá? Identifique no texto 3 verbos de sende utilizados. Aqui lá nós temos no terceiro parágrafo, explica. No quarto parágrafo, conta. Sexto parágrafo, calcula. E aqui, acabei de falar com vocês sobre isso, né? Inclusive dei o exemplo aqui da fábula. Você falando, professor, comente a utilização dos verbos de sende nos textos narrativos. Acabei de dar um exemplo. De uma fábula, por exemplo. O que é um texto narrativo mesmo, gente? É aquele texto em que é contada uma história, e essa história é o que? Fictícia, né? No mundo da imaginação. Nós temos, por exemplo, o conto, a fábula, a parábola, que são gêneros narrativos. Então, eles são muito utilizados, porque há a presença do diálogo, certo? E aí, antes do personagem falar, antes de nós termos lá aquele parágrafo que tem um travessão, que é a fala do personagem, geralmente nós temos o quê? O verbo de dizer, os verbos dicende, ok? Quinta questão. O Instituto Ciência Hoje é uma organização privada, sem fins lucrativos, que se dedica à divulgação científica no Brasil, sendo responsável pela publicação das revistas Ciência Hoje, cujo público-alvo são jovens e adultos, e Ciência Hoje das Crianças, que se destina às crianças.
Normalmente, os artigos são produzidos para os adultos, depois são adaptados para as crianças. No link abaixo, você tem acesso ao artigo Práticos e Arriscados, que deu origem ao texto que estamos trabalhando. Acesse o link para responder as questões seguintes. Então, você vai escanear aí o QR Code no seu livro e vai acessar o artigo Práticos e Arriscados. Que diferenças você observa entre os artigos O Perigo das Gostosuras e Práticos e Arriscados? É a partir da leitura do texto que você vai fazer essa comparação. Mas veja só, nós não vimos nas primeiras questões que, levando em consideração o público-alvo, que são as crianças, nós não temos ali alguns termos, algumas expressões que são mais do mundo das crianças, gostosuras, batatinha. Então, isso é a adaptação. Então, a utilização de termos mais voltados para as crianças é uma diferença que você pode observar. O tamanho também, a linguagem utilizada. Então, você vai fazer essa análise e vai responder aí a letra A, tá bom? A resposta é pessoal. B. Para adaptar o artigo Práticos e Arriscados para as crianças, a autora, né, está a autor, mas é a autora, focou em 2 pontos específicos. Que pontos foram esses? Veja só o que eu acabei de falar, a questão da linguagem, né? E a redução da quantidade de informações. O texto, se você observar lá, O Perigo das Gostosuras é um texto menor, né, que nós acabamos de fazer a leitura, do que o Práticos e Arriscados, certo? É um texto maior e a linguagem também é adaptada, uma linguagem mais simples, mais voltada para o público infantil, desse O Perigo das Gostosuras. 6. O texto se encerra com a frase seguinte: na dúvida, releia as dicas da CHC para lanches nutritivos e saudáveis. Considerando que o artigo foi publicado no ambiente virtual, explique a finalidade do destaque feito nessa frase. Quando você acessa um site, qualquer site, né, de diversos, Wikipédia, por exemplo, ou o próprio CHCI, Ciência Hoje para Crianças, qualquer outro site que você entrar, você pode encontrar algumas palavras que estão em destaque, sublinhadas ou em negrito, e se você colocar o cursor aí, ou se você estiver pelo celular e clicar em cima dessas palavras ou dessas frases, você vai ser direcionado para uma nova página. Ou seja, veja só, releia as dicas da CHC para lanches nutritivos e saudáveis. Quer dizer que se você clicar aqui, você vai para uma página, uma outra página aí da CHC, lá no site, né, da Ciência Hoje para Crianças, que terá o quê? Dicas para uma alimentação, né, nutritiva e saudável. Certo? Então, isso é chamado de hiperlink, certo? Então, o destaque indica o hiperlink. Professor, é importante explorar com a turma a utilidade desse recurso visual. Porque se você observa que é diferente, você vai saber, né, que ao clicar ali, você vai ser direcionado a uma nova página. Preste atenção. Entre aí em qualquer site, você pode entrar naqueles sites que tratam de regras gramaticais, também tem muito, você vai encontrar algumas palavrinhas em destaque, se você clicar, vai ir para uma outra página relacionada àquela palavra, certo? Então, isso é chamado de hiperlink, ok? O link ali dentro do próprio texto, dentro da página. 7. O ambiente virtual nos oferece inúmeras possibilidades comunicativas. Tempos atrás, quando o leitor desejava comentar um texto publicado em jornal impresso ou revista, precisava escrever uma carta do leitor, que deveria ser enviada pelos correios à redação. Embora esse canal de comunicação ainda exista, os sites informativos em geral disponibilizam um espaço no qual o leitor pode enviar seus comentários instantaneamente. A seguir, reproduzimos um comentário sobre o artigo O Perigo das Gostosuras postado no site do Ciência Hoje das Crianças. Pessoal, antigamente, quando o leitor, né, queria interagir com algum texto que foi publicado em um jornal, revista, ele enviava uma carta para, né, o endereço da revista. Agora, nós podemos perceber o quê? Sempre embaixo ali de publicações, né, geralmente no site, nós temos ali um espaço para comentário. Então, o leitor já vai comentar e ser postado ali instantaneamente, certo? Então, houve uma mudança,
né, agora uma praticidade, né, muito grande em relação a isso. Antes você tinha que enviar uma carta, hoje é diferente. Você ainda pode enviar a carta? Pode, mas esses comentários, né, são muito mais utilizados pelos leitores. Então veja só, que nós temos a reprodução lá da página, né? Comentários. Ana Elise, gostei de aprender sobre os alimentos. Publicado em 13 de outubro de 2018. Responder. Há essa possibilidade, né, de responder. E aí nós temos abaixo, né, eu envio um comentário. Escreva seu comentário. É o espaço que tem, caso você queira escrever o comentário e mandar também. Então, se você fosse enviar um comentário a respeito do texto, o que você diria? Agora é sua vez de escrever um comentário. Você gostou do texto, achou interessante? Escreva isso no seu comentário, como se você fosse comentar lá na página mesmo, depois do texto, tá? B. Para comentar o artigo, que informações o leitor precisa passar para o site? Veja só, aqui é preciso colocar o quê? O nome, não é? Nós temos aqui, ó, a identificação de quem fez esse comentário, certo? Então, é preciso passar o nome e também o e-mail. Aqui não está dando para enxergar bem, né? Porque a imagem lá do livro digitalizado não é muito legal. Mas aqui você coloca o nome, o e-mail e envia o comentário, certo? São as informações necessárias. C. É possível comentar o texto de outro leitor? Explique. Veja só, a Annelise respondeu, né? Ela comentou. Eu tenho aqui, veja só, responder. Se você clicar lá na página no responder, você vai responder, vai comentar o comentário dela, né? O responder aqui também é um hiperlink, certo? Vai abrir aí a parte para você responder. Sim, para isso, o leitor deverá acessar o hiperlink responder ao lado do comentário a que deseja vincular o seu texto. 8. Como as pessoas muitas vezes podem se esconder por trás de nomes e e-mails falsos, infelizmente é comum no ambiente virtual, vemos comentários feitos por internautas que, em vez de contribuir para a discussão saudável de um tema, assumem posturas agressivas. Pensando nisso, imagine que após ler o artigo Perigo das Gostosuras no site da revista Ciência Hoje das Crianças, você se depare com o comentário abaixo. Caio, não vejo necessidade de perder tempo lendo um texto tão inútil. Como hambúrguer todo dia e tenho muita saúde. Considerando seus conhecimentos e as informações presentes no artigo lido, como você responderia a esse comentário? Veja só, o Caio ele vai dizer o seguinte, que ele não vê necessidade de perder o tempo lendo um texto tão inútil. Ou seja, para ele não há utilidade, porque ele come hambúrguer todo dia e tem muita saúde. Será que ele realmente tem muita saúde? Nós vimos que o texto diz o quanto é prejudicial à saúde ingerir esses alimentos, principalmente mais à frente, né, com o decorrer dos anos. Então, pode ser que Caio até esteja saudável, não tenha muitos problemas por agora, mas e lá na frente? Né? São informações aí que nós tivemos no texto. Então, você vai responder aí uma resposta pessoal a partir do seu entendimento, a partir do que você compreendeu no texto, certo? E é importante a gente lembrar o seguinte: a internet, por mais que haja um distanciamento, né, e todos nós tenhamos liberdade de expressão, nós temos que tomar cuidado com o quê? Olha aqui, ó, discursos de ódio na internet, né? Na internet há espaço para você apresentar o seu ponto de vista, os seus argumentos, claro, né? Se você gostou ou não, até o comentário aí é um espaço para isso, né? Mas veja só, há a necessidade de tomar cuidado com esses discursos de ódio, né? Com certos palavreados, com a maneira como você expressa sua opinião, né? Posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso, obviamente, né? Como o Caio colocou ali que era inútil, né, aquele tipo de texto. E nós sabemos, nós que temos acesso à internet, que várias pessoas, inclusive, cometem crimes na internet, crimes raciais, né, de racismo, homofobia, enfim,
discurso de ódio em relação a futebol, a política, certo? Então, nós temos que tomar um posicionamento maduro, não é? Nós temos ali a liberdade de expressão, mas esse tipo de comentário que não agrega informação alguma, não agrega nada de valor, né? Deve ser dispensado. Veja só, vislumbrando a possibilidade de denúncia quando for o caso. Então, quando for um crime, quando alguém comete um crime, faz um comentário racista, por exemplo, ele está cometendo um crime e a pessoa pode ser julgada por isso, né? Pode e deve. Inclusive, a internet, nós temos a sensação do anonimato, mas muito pelo contrário. Tudo que é feito na internet deixa pistas. Então, é importante ter essa maturidade ao utilizar a internet e utilizar a liberdade de expressão. Vamos agora para a 9ª questão. Como vimos nos artigos de divulgação científica, é muito importante utilizar uma linguagem clara e objetiva, evitando-se, por exemplo, repetições desnecessárias. Para isso, dispomos de vários recursos linguísticos, como a sinonímia e a antonímia. Considerando o texto O Perigo das Gostosuras, indique qual das alternativas a seguir não traz um par de sinônimos. Pessoal, sinonímia e antonímia, ali embaixo está falando um pouquinho. Mas com certeza você já ouviu falar de sinônimo e antônimo, né? Sinônimos são palavras que têm o mesmo sentido, né, em determinados contextos, e antônimos são palavras com sentidos opostos, certo? Por exemplo, casa é sinônimo de lar, né? Pode ser sinônimo de lar. Automóvel, sinônimo de carro. São palavras diferentes, mas que possuem ali um sentido, né, parecido. E antonímia, palavras com sentidos opostos. Verdade, mentira. É o contrário, né? O contrário de guerra, paz. Certo? Aqui embaixo nós temos a relação de sinonímia, sentido semelhante, e de antonímia, sentido oposto, entre as palavras, deve considerar sempre o contexto de uso e, fundamentalmente, as relações de sentido expressas. Por exemplo, as palavras homem e garoto tanto podem apresentar relações de sentido semelhantes quanto opostas. Veja só, 1. Nasceu meu garoto, é um homem. 2. Tenho 30 anos, sou um homem, não sou nenhum garoto. Veja só, na frase 1, a relação de sentido é de semelhança. Ali, nasceu meu garoto, é um homem. Então, são palavras de sentidos semelhantes. Agora, na segunda, são sentidos opostos. Veja só o contexto. Por quê? Tenho 30 anos, sou um homem, né? Mais velho, adulto, maduro. Não sou nenhum garoto. Garoto já é o contrário aqui, porque é o oposto, é uma criança, né? Relacionada à criança, que não tem maturidade. Então, há uma oposição de sentidos. Veja só, na primeira são sinônimos, na segunda são antônimos, certo? Agora, vamos voltar lá para a questão. Nós temos que indicar qual das alternativas a seguir não traz um par de sinônimos. Componente e micronutriente. Lá no nosso texto, nós vimos que nós temos o micronutriente como um componente. Então, são palavras ali naquele contexto que tem um sentido semelhante. Micronutriente e sódio. O sódio é um micronutriente, então também são palavras ali que têm o mesmo sentido. Comer, consumir. Comer e consumir lá no texto também tem o mesmo sentido. Consumir o que? Alimento, que é o que? Comer. Produtos e alimentos industrializados também são sinônimos. Nós temos uma palavra e uma expressão, né? Alimentos industrializados, um substantivo e um adjetivo, que têm sentidos semelhantes naquele contexto, certo? Produto e alimento industrializado são sinônimos. Sódio e alimento. Veja só, sódio não é um alimento, é um componente, um micronutriente que está ali no nosso alimento, mas não são sinônimos. Eu não posso, no lugar do sódio, colocar alimento, ou no lugar do alimento, colocar a palavra sódio, certo? Não possui o mesmo sentido, certo? Então, a letra E é aquela que não indica um par de sinônimos. 10. A seguir, transcrevemos o terceiro parágrafo do texto. Escreva-o substituindo os verbos destacados por sinônimos. Faça as alterações que julgar necessárias. Então, você vai fazer o quê?
colocar sinônimos, tá? Faça as alterações que julgar necessárias. Então, você vai colocar ali os sinônimos, não precisa copiar do gabarito, porque aqui é uma sugestão de respostas, tem outras possibilidades, certo? Então, aqui eu vou fazer a leitura do texto, logo em seguida a sugestão de resposta apresentada pelo livro. Mas, se o sódio é tão perigoso, por que continua sendo tão usado, sobretudo nos produtos industrializados? Ele realça o sabor e a textura dos alimentos, explica a nutricionista Mariana Kraemer, da Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, ele ajuda a preservar os produtos, pois faz com que demorem muito mais para estragar. Veja só, sugestão de resposta. Mas se o sódio é tão perigoso, por que continua sendo tão usado, sobretudo nos produtos industrializados? Ele realça, veja só, é outro verbo, mas tem o mesmo sentido, é o mesmo que realçar, ele evidencia o mesmo que realçar. Ele evidencia o sabor e a textura dos alimentos. Esclarece a nutricionista Mariana Kraemer, da Universidade Federal. Veja só, explica foi substituído por esclarece, pelo verbo esclarecer, tem o mesmo sentido, de Santa Catarina. Além disso, ele auxilia, é o mesmo que ajudar, certo? Aqui são sinônimos. Ele auxilia na preservação dos produtos, tá bom? Pois faz com que demorem muito mais para apodrecer, não estragar. Aí pode colocar perder também, certo? Tem o mesmo sentido. Agora, terminamos aquela atividade, nós vamos falar aqui sobre tempos verbais. Nós vimos que o verbo é uma classe de palavras que expressa ação, certo? E essa ação pode ser identificada no tempo. Pode ser uma ação que ocorreu no passado, pode ser uma ação que ocorre no presente, está acontecendo, e pode ser algo que vai acontecer. Então, nós podemos identificar isso no verbo. Veja só, vou te falar aqui três orações. Oração é a frase que possui verbo, lembra? Então tá, vamos lá. Eu comprei maçã na feira. Comprei. Quando eu vejo a palavra comprei, que é um verbo, indica uma ação, comprar, eu sei que foi no passado. Eu comprei. Agora, se eu digo eu compro maçã na feira ou eu estou comprando maçã na feira, eu tenho ideia de quê? Presente. E se eu digo para você eu comprarei maçã na feira? Veja só, futuro. Eu tenho a mesma oração, porém o que mudou? O mesmo verbo, é o mesmo verbo comprar. Mais uma, em uma oração eu expressei o tempo passado. Outra, tempo presente, em duas, né? Eu consegui expressar o tempo presente, em outra, o tempo futuro. Então, é possível identificar aí a ação no tempo através, né, por meio da análise do verbo, certo? É isso que nós vamos ver aqui. Tempos verbais. O tempo verbal diz respeito basicamente à situação de eventos ou estados no tempo. Nesse sentido, podemos localizar no tempo um evento a partir da forma do verbo, identificando o presente, o passado e o futuro. O presente faz referência a eventos ou estados que se passam ou se estendem ao momento em que falamos. Eu almoço cedo. Veja só, o tempo presente é aquele que está acontecendo ali, certo? Que acontece no momento ou está acontecendo. Veja uma diferença. Acontecendo, olha a presença do gerúndio aí. O gerúndio indica um processo, algo que se estende aí pelo tempo, certo? Mas expressa presente. Exemplo, gosto muito de futebol. Meu pai trabalha desde jovem. Minha mãe é muito dedicada. O Palmeiras está vencendo. Então, esses verbos, formas verbais aí, nós temos até uma locução verbal em um dos exemplos, eles expressam o tempo presente. O pretérito é passado, certo? Quando nós estamos tratando de tempos verbais, o passado é chamado de pretérito, tá bom?
O pretérito faz referência a eventos que já ocorreram. Em português, o tempo pretérito pode se processar de 3 formas básicas. Então, eu tenho 3 tipos de pretérito, ou seja, 3 tipos de passado. Vamos ver os exemplos. Eu almocei ao meio-dia. Almocei, passado, já aconteceu. Um evento que já passou, já ocorreu. Nós temos ali o pretérito perfeito, que é uma ação acabada, uma ação pontual e acabada. Indica ação concluída. Vamos ver o outro exemplo. Ele nunca almoçava. Agora eu tenho o pretérito imperfeito. Veja só, se o perfeito é uma ação pontual e concluída, o pretérito imperfeito é uma ação que não é pontual. Eu não sei identificar ali o início e o fim. Ela é não concluída. Ela nunca almoçava, certo? Nós temos ali a ideia de uma situação que acontecia ali em diversas situações, né? Em diversos momentos, mas eu não sei dizer se aconteceu ou não. Agora o outro, eu almocei. Há um fato certo que aconteceu, concluído. O pretérito imperfeito, nós não temos essa ideia de conclusão. E por fim, o pretérito mais que perfeito. Eu já tinha almoçado quando ela chegou. Veja só, vamos observar que aqui nós temos duas ações. Tinha almoçado quando ela chegou. Eu tenho aqui o chegou, que é passado, e antes desse chegar, antes deste chegou, eu tenho outra ação. Eu já tinha almoçado quando ela chegou. O pretérito mais que perfeito, ele é o passado do passado. É um acontecimento passado antes de outro também no passado, certo? Indicação concluída antes do pretérito perfeito. Então, é uma ação concluída antes de outra ação que também foi concluída. O pretérito perfeito não é uma ação concluída? Então, nós temos aí esses 3 tipos de pretérito. Agora, no Aprenda Mais. Presente histórico. Nos textos que relatam fatos históricos, como as biografias ou até em narrativas, é possível empregar verbos flexionados no presente do indicativo, mesmo expressando fatos passados. Essa estratégia, chamada de presente histórico, é utilizada para aproximar o leitor dos fatos que são relatados ou narrados. Isso porque o emprego desse recurso simula uma volta ao passado, ao momento em que os acontecimentos ocorreram. Observe, em 58 a.C., César invade a Gália e inicia mais uma campanha militar. Veja só, obviamente expressa tempo passado, mas os verbos estão no presente, é o chamado presente histórico, que vem aí para aproximar, né, o leitor dos fatos narrados. Observe que o pretérito mais que perfeito composto é construído com o verbo ter no imperfeito mais o particípio verbal, que é composto, veja só, tem 2 verbos. Então, aqui eu tenho o pretérito mais que perfeito composto. Essa forma verbal é uma evolução do mais que perfeito simples, que teria a terminação ara, comprara, fizera, lugara, que atualmente não é comumente utilizado no português brasileiro, mesmo em textos cultos escritos. Então, a forma anterior, a forma simples do mais que perfeito, ela não é utilizada. Raramente nós encontramos. Nós temos aí a utilização normal no dia a dia, corriqueiramente, você mesmo utiliza aí do pretérito mais que perfeito composto, tá? Aí nós temos também o futuro. Nós vimos presente, passado, né, que é o pretérito, e agora o futuro. Faz referência a fatos que ainda não ocorreram. Nós temos o futuro simples, eu voltarei, acontecerá depois do presente. Futuro composto, vou voltar, forma mais usual que o futuro simples para indicar fato que acontecerá depois do presente. Então, eu tenho essas 2 formas, porém uma é simples, outra composta. E voltaria, é o futuro condicional. Condicional, lembra o quê? Condição, indica a ação que aconteceria em relação a outra já passada. Então, é preciso que essa passada aconteça para o futuro acontecer. É condicional, há uma condição para acontecer. Então, futuro simples, serei, voltaremos, sairá, é pouco utilizado no português brasileiro, ficando restrito basicamente à escrita formal.
Geralmente, o futuro é indicado por meio do verbo ir, seguido de um verbo no infinitivo, construção que chamamos de futuro composto. Ela vai ficar em casa no final de semana. Veja só, quando nós estudamos substantivo simples e substantivo composto, lembra que o substantivo simples é aquele que ele possui apenas uma palavrinha e o composto tem duas palavrinhas? Basicamente isso. O futuro composto é quando nós utilizamos aqui dois verbos, certo? Para indicar uma ação no futuro. O futuro condicional, também chamado de futuro do pretérito, veja só, o condicional que tem uma condição para acontecer, ele também é chamado futuro do pretérito, futuro do passado, isso mesmo. Porque é utilizado para indicar um evento que poderia acontecer sob algumas condições, que é o quê? Em relação a outra ação já passada. Essa relação passada, essa ação passada, né? Passado, pretérito. Ela só passaria de ano se estudasse. Então, tem uma condição para ela passar de ano, estudar, né? Então, ela só passaria se estudasse. Variedade de expressão do presente. Aí aqui nós temos alguns tipos, né? Os dois tipos aí de presente. Veja só, o presente expressa basicamente eventos ou estados atuais. Podemos distinguir duas formas: o presente simples, eu falo, e o presente progressivo, eu estou falando. Veja, o segundo é um processo, uma progressão, é o que está acontecendo. Essas duas formas não são sinônimas. O presente simples é usado para exprimir um evento habitual, uma propriedade permanente ou um estado permanente. Esse vizinho sempre faz barulho à noite, é um evento aí habitual. Carolina tem cabelo louro, propriedade permanente. O presente simples também é usado para exprimir uma verdade geral que não depende do tempo. A água ferve a 100 graus. Então, não depende de nada. É um fato. Um fato que? Científico, certo? Nos exemplos lidos, o evento ou estado descrito vale para o momento presente, mas também para certa expressão no passado e no futuro. Perdura no tempo. Esse é o significado básico do presente simples, certo? Então, o que é o significado básico aí do presente simples? Evento ou estado que vale para o momento presente, mas também para certa extensão no passado e no futuro. O presente simples não é usado para exprimir um evento que se verifica no momento da fala. Assim, a frase "meu pai trabalha na oficina" exprime um evento habitual. Meu pai é um empregado da oficina. Não alguma coisa que meu pai está fazendo no momento da fala. Para exprimir um evento que se dá no momento da fala, usa-se o presente progressivo, isto é, o auxiliar estar mais o gerúndio. Por exemplo, meu pai está trabalhando na oficina. Então, se eu falo meu pai está trabalhando na oficina, você entende que naquele momento está acontecendo essa ação, certo? Não com o presente simples, como meu pai trabalha na oficina. Apresenta aí um evento habitual, ok? Então, nós temos aí esses dois presentes, presente simples e o presente progressivo. E quando nós falamos em oração, em verbo, veja só, o verbo não é aquela palavrinha que expressa ação. Eu tenho, nós vimos lá quando trabalhamos os pronomes pessoais, nós vimos que há a pessoa do discurso, né? Primeira, segunda e terceira pessoa, certo? Quando nós formos trabalhar os verbos, a conjugação verbal, provavelmente vocês vão ver isso só no que vem, né? Esse ano não dá tempo de ver, né? E nem é do conteúdo de vocês, mas só para vocês entrarem no raciocínio aqui. Nós vamos ver que os verbos, eles são conjugados. Nós vamos relacionar esses verbos com as pessoas do discurso. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, certo? Eu tenho um termo ali que vai determinar a flexão do verbo. Por exemplo, se eu falo para você, a aluna reprovou, os alunos reprovaram. Eu tenho duas orações. A aluna reprovou, certo? Os alunos reprovaram.
Veja que na primeira oração eu tenho um termo no singular. A aluna reprovou. A segunda, eu tenho ali no plural, os alunos, e o verbo vai mudar. Reprovaram. Por quê? Eu tenho um termo que vai determinar a flexão do verbo. Esse termo é chamado sujeito. Vamos ver aqui? A charge ao lado foi publicada em 14 de janeiro de 2011 pelo jornal O Tempo de Minas Gerais. Na ocasião, grande parte da região metropolitana de Belo Horizonte estava sendo afetada por graves chuvas. Sabendo disso, responda as questões. Nós temos lá: a culpa pelas enchentes é da chuva. Nossas autoridades adoram um chove não molha. Veja só, de acordo com a interpretação global da charge, para você, a fala do entrevistado faz sentido? Do entrevistado, este que está aqui na televisão, né? É para você, então a resposta pessoal. Esperamos que os alunos percebam que a fala do entrevistado não faz sentido. Veja só, a culpa da enchente é a chuva, é a infraestrutura, né, que não está colaborando. Então, não faz sentido, pois as causas são resultantes de diferentes fatores, como a falta de estrutura adequada para a drenagem da água nas cidades e o processo de urbanização desestruturado. Isso sim causa enchente. 2. Qual é o sentido da expressão chove não molha? Você já ouviu falar dessa expressão chove não molha? Ela é utilizada para designar problemas que não se resolvem, sem solução. Ou seja, segundo o chargista, as autoridades adoram não resolver os problemas que afligem a população. É o que nós vemos, né, acontecer. Ele tirou a culpa dele, né, de questões políticas ali, jogou a culpa no quê? Na chuva, no fenômeno natural, que não vai deixar de acontecer, né? Porque nós precisamos da chuva, inclusive. 3. A forma verbal adoram apresenta as marcas de terceira pessoa do plural. Indique o pronome pessoal que representa essas marcas. Pessoal, terceira pessoa do plural. Lembra? Nós temos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E aí nós vimos lá num quadrinho bonitinho, né? Que a primeira pessoa do singular, eu, segunda, tu, terceira, ele, ela. Aí passamos para o plural, primeira pessoa do plural, nós, segunda, vós, terceira, ele, ela. A terceira pessoa do plural é eles, elas, tá? Eles, elas. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Se você voltar lá, nós temos um quadrinho lá com os pronomes pessoais do caso reto, eles que indicam a pessoa do discurso, certo? Então, a terceira pessoa do plural é indicada por eles, elas. Aqui no caso, nossas autoridades adoram. Elas adoram um chove não molha. Indique no texto o termo ou expressão que pode ser substituído por esse pronome. Acabei de falar, né? Nossas autoridades. Nossas autoridades. Elas adoram um chove não molha. Veja só que nossas autoridades substitui eles, elas, né? Aí nós temos algumas regrinhas aí. Vamos aqui para frente. Nós vamos ver aqui na concordância verbal, tá? No primeiro momento deste capítulo, vimos que os verbos pessoais variam acompanhando o número e a pessoa do discurso, que marcam os termos aos quais se associam. Reveja, nossas autoridades adoram chove não molha. Nós temos aqui um termo que pode ser substituído por elas, que é a terceira pessoa do plural. Nesse período, a expressão nossas autoridades determina a flexão do verbo na terceira pessoa do plural. Como assim, professora? Se eu tiro nossas autoridades e coloco a autoridade, o meu verbo vai continuar adoram? A autoridade adoram um chove não molha? Não. A autoridade adora. Por quê? Eu mudei o termo ali, eu mudei o sujeito que determina a flexão do verbo. Então, essa função corresponde ao sujeito. O sujeito é o termo que determina a flexão de pessoa e número do verbo a qual se associa. O sujeito é o termo que determina a flexão verbal. Isso é sujeito. Um sujeito, em geral, apresenta o núcleo, isto é, a palavra mais importante, pois concentra seu significado básico.
Em regra, o núcleo do sujeito tem sempre valor substantivo. No exemplo acima, portanto, o núcleo do sujeito é o substantivo autoridades. Quando o sujeito é formado por apenas um núcleo, temos um sujeito simples, como em eles são muito diferentes. Já quando possui mais de um núcleo, temos um sujeito composto, como em os animais e as plantas de uma região compõem a fauna e a flora. Apesar de comum nas gramáticas, essa classificação não é muito relevante. Na verdade, o mais importante é perceber se o sujeito é singular ou plural, pois essa informação determina a flexão do verbo, no singular ou no plural. Para acompanhá-lo, o mecanismo gramatical que se estabelece entre o sujeito e o verbo chamamos de concordância verbal. Então, vejamos só. O verbo, ele flexiona, se ele muda para se adaptar ao sujeito, que é o sujeito, é o termo que determina a flexão do verbo. E aí, para o verbo e o sujeito estarem em harmonia, eu tenho um mecanismo chamado concordância verbal. O princípio fundamental da concordância verbal, portanto, pode ser definido da seguinte forma: o verbo pessoal deve concordar com seu sujeito. Agora analise estes exemplos. Tu e Marcelo gostam de física? Veja só, nós temos aqui tu e Marcelo. Nós temos a composição aí do vós, certo? Vós é tu e mais alguém. E o verbo está na terceira pessoa do plural e não na segunda. Veja só. Por quê? Nós não utilizamos o vós, né? Em raras situações nós observamos aí a utilização do vós, certo? No lugar dele, nós utilizamos a terceira pessoa do plural, certo? Então, o verbo vai flexionar na terceira pessoa do plural. A paixão pela ciência e o dom para contar histórias são minha vantagem. Veja só, nós temos aqui dois núcleos, a paixão e o dom. Nós temos um sujeito composto, então o verbo vai para o quê? Plural. Eu e João estudamos. Eu e mais alguém é o quê? Nós. Eu e João estudamos juntos desde a educação infantil até a seleção carioca. Com base nesses exemplos, podemos formular outras regras de concordância verbal. Veja só, essas são as regras básicas. O verbo vai concordar, vai flexionar-se a primeira pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome eu. O verbo vai à segunda pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelo tu. O verbo vai à terceira pessoa do singular se o sujeito é ou pode ser representado pelos pronomes ele, ela ou você. O verbo vai à primeira pessoa do plural se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome nós. O verbo vai à segunda pessoa do plural se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome vós. O verbo vai à terceira pessoa do plural se o sujeito é ou pode ser representado pelo pronome eles, elas ou vocês. Já os verbos impessoais, nós vimos os pessoais, que podem ser representados aí, eles podem ser relacionados aí com as pessoas do discurso. Agora, nós temos aqueles impessoais, que não possuem sujeito. Dessa forma, nessa condição, esses verbos são empregados sempre na terceira pessoa do singular, tá bom? Essa é a regrinha. Se o verbo é impessoal, terceira pessoa do singular. Amanheceu chovendo, nevou no Rio Grande do Sul, sempre choveu em Manaus. Dizemos que esses verbos são impessoais porque na oração nenhum termo ocupa a função de sujeito. Para que isso fique claro, lembre-se de que o sujeito pode ser substituído por um pronome pessoal. Assim, observe na frase que frases como estas abaixo são agramaticais, isto é, não seguem a gramática natural da língua. Ela amanheceu chovendo. Não posso relacionar esse verbo amanhecer, amanheceu, com ela, porque é um verbo impessoal. Ele nevou no Rio Grande do Sul. Veja só, não tem sentido, eu não posso relacionar o verbo nevar com o pronome pessoal. Sempre ela chove em Manaus, mais uma vez, certo? Só para você entender que eles são impessoais porque nenhum termo ali pode ocupar a função de sujeito. E aí nós vamos para as nossas atividades finais. Essas atividades vamos corrigir na próxima aula, tá bom? Porque nossa aula já está extensa, certo? Para não nos prolongarmos por mais tempo, vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós concluímos a correção das atividades do livro de língua portuguesa e livro Gêneros, Leitura e Análise. Combinado?
Vamos lá, então. Vamos ficando por aqui, finalizando a nossa videoaula, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão. E até a próxima aula.